Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo, desde já agradecendo demais a audiência que vocês têm dado pro canal aqui. Já pedi para você continuar nesse pique de compartilhar o conteúdo, copia o link aí do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, curte aqui o vídeo, que quanto mais você curte, mais a gente espalha o vídeo. Se inscreve no canal, passando 260 mil inscritos, porque o assunto do vídeo de agora é: como será a nova Champions League? Para quem não está ligado no que está acontecendo, nesta segunda-feira a UEFA vai fazer mais uma reunião do seu Conselho Executivo e, entre várias outras coisas, a UEFA vai bater o martelo, vai ratificar a nova formatação da Champions League, o maior torneio de clubes do mundo, para a partir da temporada 24-25. Nas próximas 3 temporadas continua tudo como está hoje e você já está mais do que acostumado, né? São 8 grupos de 4 times, né? Você tem as fases preliminares que os times vão entrando e aí depois 8 grupos de 4 times, 32 equipes divididas nessas 8 chaves. As 2 primeiras colocadas se classificam para as oitavas de final, um total de 16 clubes, e aí você começa oitavas, quartas, semi, sempre em jogos de ida e volta, e depois a final em jogo único. Essa é a formatação histórica da Champions League, ou é basicamente assim desde a temporada 2003-2004, e vai ficar assim até a temporada 23-24. Há um acordo entre todas as federações, um acordo das federações com a FIFA, para esse calendário ficar assim até o fim da temporada 23-24. A partir da temporada 24-25, aí você precisa fazer um novo acordo. E entre esses acordos está modificar a Champions League. Por que vão modificar a Champions League? Por alguns aspectos. O mais importante, o mais relevante é: os clubes, os grandes clubes europeus, os clubes gigantes, eles têm cada vez mais se tornado poderosos. Cada vez eles têm mais força. E aí, desde 2014, esses clubes, os clubes principais do futebol europeu, e são aqueles que a gente já conhece, né? Barcelona, Real, Juventus, Inter, Milan, Bayern de Munique. Aí tem os ingleses atualmente, tem até um rótulo para definir esses 6 clubes ingleses chamados Big Six, né? Os 2 de Manchester City, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Então, eles, desde 2014, eles formaram uma associação de clubes europeus que tem como sigla, é até meio, não sei nem se é uma justiça divina, tem como sigla a expressão ECA, ECA, que é a sigla em inglês. E desde então, a todo momento eles dão ali uma ameaçada, eles dão uma colocada dizendo: olha, a UEFA tem que se mexer, a UEFA tem que olhar mais para a gente, olhar mais para os clubes, porque senão nós podemos sair da Champions e formar uma competição nossa. E que aí já tivemos várias hipóteses dessa competição, até de, por exemplo, essa competição, mega competição europeia, substituir os campeonatos nacionais. A outra seria: não, os campeonatos nacionais continuariam e essa competição só substituiria a Champions League. Então tem sempre essa ameaça. E o que a UEFA fez? A UEFA entendeu que deveria se mexer, deveria modificar a Champions para atender a esses clubes. É algo do tipo assim: sabe aquele ditado popular de vão-se os anéis, mas ficam os dedos? A UEFA trabalhou assim: eu vou atender o que essa galera quer, parte do que essa galera quer, para eu continuar com a Champions. Inicialmente, o que esses clubes queriam era: 1, mais jogos da Champions; 2, mais jogos em alto nível da Champions, ou seja, jogos entre clubes desse tamanho; e 3, lógico, mais dinheiro. Se você for pegar esses grupos, na formatação desses grupos, por exemplo, um grupo da atual edição, que foi aquele grupo que tinha Barcelona, Juventus, ou seja, tinha o duelo Messi e Cristiano Ronaldo, porque caíram no mesmo grupo, mas também
tinha junto ali Ferencváros da Hungria e o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Então, foi-se chegando ao entendimento que esses times poderosos, eles estão muito poderosos. Então você, na fase de grupos, você tem alguns jogos, muitos jogos desinteressantes. Nesse grupo aí, por exemplo, você tinha os dois Barça e Juventus, né? Um Juventus e Barça, o outro Barça e Juventus, que eram muito interessantes, de muito apelo, mas os outros jogos já não tinha tanto apelo assim. Então, tudo parte daí, e a UEFA, para atender isso, a UEFA vai modificar a Champions e vai definir, vai divulgar isso amanhã, na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo no domingo. E aí eu estou aqui para explicar basicamente quais as principais mudanças da Champions. Então vamos lá. Primeira mudança. Você vai ter ali as fases prévias, né, as fases preliminares de quem não se classificou direto, que isso aí vai continuar. Mas a primeira mudança não serão mais 32 clubes, serão 36 clubes. Um total de 36 clubes, ok? Desses 36 clubes, eles não serão mais divididos em grupos. Você não vai ter mais grupo A, grupo B, não vai ter mais até o 8º grupo. Seria como se todos estivessem disputando uma primeira fase única. E como vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte forma. Ao invés de 6 jogos na fase de grupos como é hoje, os clubes terão 10 jogos. Cada clube terá na fase de grupos ou na primeira fase 10 jogos. E aí você vai falar, pô, mas são 32 seleções, são 32 clubes, se só tivermos 10 jogos, nem todo mundo vai enfrentar todo mundo. Perfeitamente. Não teremos confronto de todos contra todos. Isso não vai acontecer. E aí, como é que vai ficar montando a tabela? Aí é um ponto importante de se colocar, que a UEFA garante que ela vai, a partir do seu ranking, a partir da utilização do seu ranking de coeficiente de clubes, que pega os resultados dos clubes em competições europeias nas últimas 5 temporadas, ela vai montar uma tabela que seja equilibrada, que seja mais ou menos de mesmo nível de dificuldade. Então, nessa tabela, por exemplo, se você pegar quem que a gente pode pegar aqui? O Chelsea, por exemplo. Você pega o Chelsea, né? Considerando que o Chelsea vai estar na competição, aí você vai pegar o Chelsea lá e aí ele vai falar, o Chelsea na primeira fase vai enfrentar, nessa primeira fase vai enfrentar o Bayern, vai enfrentar o Atlético de Madrid, vai enfrentar a Inter de Milão, aí tu vai colocando ali. Aí já pegou aqui 3 times da primeira, né, da primeira prateleira ou da parte de cima. Aí ele fala, no meio ali também vai enfrentar o Lyon, vai enfrentar vai enfrentar o CSKA Moscou, vai enfrentar o Olympiacos da Grécia, e depois pega mais alguém ali da gaveta mais de baixo, vai enfrentar também um Ludogorets, vai enfrentar um Malmo e por aí vai. Será assim que a tabela será montada e, segundo a UEFA, haverá a garantia de um equilíbrio de forças. Então, para colocar aí, você não jogará mais 6 vezes na fase de grupos, até porque não teremos grupos. Você jogará 10 vezes na primeira fase. E aí fala, e como é que vai ficar no mata-mata? Aí, calma que vai precisar explicar aí. Depois das 10 rodadas, você vai pegar uma classificação geral das 10 rodadas, por aproveitamento. Vai pegar lá, aproveitamento, vai criar critério de desempate, que pode ser que 2 times... O critério na UEFA é sempre confronto direto. Pode ser que 2 times empatem e não tenham se enfrentado na fase de grupo, na primeira fase. Então você vai ter que criar ali, ok, vai definir. Aí o que você vai fazer? 36 clubes, perfeito? 36 clubes. O que você vai fazer? Do 25º ao 36º, ou seja, os 12 piores, esses clubes estão fora da Champions League, estão eliminados. Então do 25 ao 36, esses times estão eliminados, estão fora da Champions, beleza? Do 1 ao 8,
Do melhor time ao oitavo, esses times estão diretamente classificados para as oitavas de final. Então já eliminamos do 25 ao 36º, já pegamos do primeiro ao oitavo, correto? Já passamos direto para as oitavas de final. E aí sobra o pessoal do nono ao 24º lugar, certo? O que vai acontecer? O pessoal que ficou do nono ao 24º, eles vão fazer uma repescagem. E como vai funcionar? Repescagem via confronto, via cruzamento olímpico. O que é o cruzamento olímpico? É o da ponta de cima com da ponta de baixo. Então nós teremos um confronto em ida e volta do nono colocado com o 24º, do 10º com o 23º, do 11º com o 22º e por aí vai. Num total de 8 confrontos. Serão 8 confrontos. Os vencedores desses 8 confrontos passam para as oitavas de final para enfrentar quem? Os 8 primeiros lá que já estavam classificados. Então os 8 primeiros ficarão no pote 1, quem ficou do primeiro ao oitavo, e quem passou por essa repescagem fica no pote 2, e aí é normal. Aí você continua normal, oitavas, ida e volta, quartas, ida e volta, semi, ida e volta e a grande decisão em jogo único. Então, das oitavas para frente, tudo como é hoje. Aí você pode falar assim, pô, mas que confusão, hein? É um pouco confuso, mas depois a gente consegue entender basicamente. São 36, um oitavo direto para as oitavas, do nono ao 24º, um confronto de ida e volta, quem passar está nas oitavas e aí vai direto. Essas modificações... tem uma outra modificação importante, tá? Tem uma outra modificação importante. Das 36 vagas, isso ainda não está martelo batido, mas é praticamente certo. 2 vagas serão distribuídas via ranking de clubes da UEFA. O que quer dizer isso? Dessas 36 vagas que a gente vai ter na nova Champions League, 2 delas serão dadas para equipes que não se classificaram para a Champions via campeonatos nacionais. Você vai olhar lá o ranking de clubes da UEFA, esse ranking que eu falei que leva em conta os últimos 5 anos, e você vai olhar e vai falar quem são os primeiros que não se classificaram no ranking. 2 vagas desse daí, uma vaga para cada um. Por exemplo, se fosse na atual edição, se fosse agora que fizesse isso, 2 vagas via ranking. Quem ficariam com as vagas? O Arsenal e a Roma. São os 2 primeiros do ranking que não conseguiram vaga para a atual edição da Champions. Então ainda tem essa provavelmente terá, né, isso não está o martelo batido, provavelmente terá esse bônus para equipes grandes, para equipes de nome, de grife, que acabaram não conseguindo se classificar, né? Então o Arsenal não foi, a Roma não foi, eles estariam na atual Champions. Essas mudanças, elas atendem a alguns desejos dos clubes. Primeiro, automaticamente, você aumenta 100 jogos, 100 partidas em relação à atual Champions. Na atualidade, agora, até 2023-24, a Champions tem 125 partidas, 125 partidas da fase de grupos até a final. Nesse formato novo, serão 225 partidas da primeira fase até a final. Ele também vai satisfazer aquele desejo de você ter mais enfrentamentos em times grandes, em times poderosos. O exemplo que eu dei ali, né? Eu acho que eu botei o Chelsea enfrentando o Bayern, enfrentando o Atlético de Madrid, enfrentando, sei lá, a Inter de Milão. Então você vai ter mais do que tem hoje, né? Nesse formato de grupos. E também, com esses formatos aí, os especialistas estimam que a Champions poderá ser vendida, em termos de direito de TV, por mais 2,5 a 3 bilhões de euros. Ou seja, você poderia ter um acréscimo de até 3 bilhões de euros no valor da Champions para ser vendida para as televisões do mundo todo.
Então é esse o cenário que você faz. Você atende o que os clubes querem e você modifica a Champions. Tem muita gente que não gostou do regulamento, eu acho que é confuso, eu acho que de fato esse negócio de dar 2 vagas para ranking, eu acho que é um desvio ali de você que você está fazendo ali para você mascarar a incompetência de algum clube aí de grande torcida, de grande marca, mas enfim, e aí você tem essa nova Champions que, queira ou não, você tem que acabar se adaptando. O ponto aí é que a UEFA fez tudo isso para atender o que querem os clubes e pode ser que os clubes não fiquem satisfeitos. Por quê? Porque os clubes, na prática, não queriam só uma mudança de regulamento ou uma mudança de formato. Os clubes queriam que a UEFA passasse para eles, clubes, toda a chefia, todo o comando, toda a gerência do departamento comercial, do departamento de marketing da UEFA. Eles queriam que fizesse assim, tudo que é relacionado à Champions, relacionado à grana, quem comanda é os clubes. A UEFA só vai cuidar da parte esportiva, de escalar sorteio, escalar árbitro, ver se o estádio tá bom, se tá ruim, ver a marca da bola, se tá boa, se tá ruim. Isso que queriam os clubes. A UEFA não permitiu, a UEFA não aceitou e por isso alguns clubes dos maiores estão ameaçando de novo, voltando a ameaçar com essa questão da liga. Eu falei sobre isso num vídeo que tá lá no YouTube da TNT Sports, que eu vou deixar o link aqui em cima. Tá lá no YouTube da TNT Sports um vídeo para vocês entenderem sobre essa briga especificamente. Aqui eu queria falar das mudanças da Champions. E aí, gostou? Entendeu o formato? Entendeu? Gostou? Acha que vai ficar bom? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui em cima para você ser avisado quando fizermos outros vídeos. E agora a parte importante. Compartilha o conteúdo. Copia o link do vídeo, o link que está aí, pega no seu celular, no seu computador, espalha no WhatsApp, no Telegram, onde mais você queira para todo mundo poder conversar e opinar sobre a nova Champions League. Gostou? Diz aqui embaixo. Valeu pela audiência. Tchau.